Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Meu nome é Cláudio Martins, sou psicólogo, especialista em dependência química, e hoje eu estou aqui na sede da Família de Caná, que é uma entidade que trabalha com recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Nós estamos aqui dando uma palestra para a família dos dependentes químicos que estão buscando ajuda aqui na nossa entidade ou que já estão lá na fazenda também. E o tema de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é o tema saindo da codependência. Antes da gente entrar no tema, é muito importante a gente entender o que é codependência. Então vamos ver esse prefixo, codependência. Você já deve ter ouvido falar no cooperativa ou coparticipantes do plano de saúde. Então o que significa esse co? Ele está... O codependente é aquele que está cooperando com a dependência de um terceiro. Então não existe um dependente químico sem um codependente no mínimo. E normalmente tem muitos codependentes que sustentam o dependente na droga. A gente pensa que codependentes são só os familiares do dependente químico. Mas na verdade, codependente é todos aqueles que estão facilitando o uso do dependente químico. Então nós temos codependentes no local de trabalho, é aquele colega de trabalho que vê o dependente químico chegando atrasado e esconde a chefia. Vou segurar, segurei a onda para você. Ei, mas não faz de novo não. No outro dia está fazendo o quê? A mesma coisa. Correto? Então, nós temos um codependente estranho, que não conhece o dependente. Por exemplo, quando você dá dinheiro na rua, a grande maioria das vezes é para o dependente. O que você está fazendo? Você está sustentando um dependente na droga. Mas eu não dou dinheiro não, eu levo ele na padaria para comer. Eu já escutei vários moradores de rua, inclusive vários dependentes químicos lá na fazenda, que já morou na rua. Eles falam comigo que a coisa mais fácil que tem é conseguir dinheiro na rua e conseguir comida. Eles não passam fome na rua, porque toda hora tem um oferecendo comida para eles. O dependente químico desenvolve uma habilidade muito grande do 7-1 e ele acaba o quê? Ele consegue recursos com muita facilidade, né? Ele começa a ter aquela lero-lero ali, e nós vamos caindo e vamos financiando ele na droga. Nós temos também alguns serviços públicos que mantêm o dependente na droga. Então, o codependente, ele é este que participa da dependência. E é interessante que a codependência é muito parecida com a dependência. Quer um exemplo? O codependente nega a doença dele. O dependente também nega que ele é dependente. O codependente fica o tempo inteiro procurando tratamento para o dependente. E o dependente vira para a mãe codependente e fala assim: a senhora que está precisando internar, que só está muito mais doida do que eu.
Alguém já escutou isso aqui? Já, né? Então ele tem certeza absoluta que o problema dele é o bando de codependente maluca que ele tem dentro de casa. E nós temos certeza absoluta que o nosso problema é o nosso dependente químico. Enquanto fica esse jogo da culpa, julgando um, transferindo para outro, a família não anda. Então, mas a maneira mais simples de eu explicar a codependência é a seguinte: o dependente fica 24 horas atrás da droga. O codependente 24 horas atrás do dependente. A nossa droga é o do nosso dependente. Você não fala mais outra coisa a não ser do bendito dependente químico. Relação de casal, por exemplo, não namora mais, não passeia mais, porque não pode passear, porque senão meu filho vai aprontar. Não é assim, verdade? Só conversa sobre o dependente, briga por causa dele. Eu já vi casais separando por causa do dependente, e quando o dependente vê isso, ele começa a fazer o que a gente chama de triangulação, que é julgar o pai contra a mãe e a mãe contra o pai, e vira uma fofocaiada danada dentro da família e vai destruindo a família, porque quanto mais o casal tiver em atrito, mais o dependente vai ter poder dentro da família. E aí nós embarcamos nessa doença terrível e temos muita dificuldade de sair dela. É o tema, saindo da codependência. Então eu vou dar 10 dicas para vocês começarem a sair da codependência. Vocês acham isso importante? Então vão esquecer o dependente de droga. Ele tem o tratamento dele e nós temos o tratamento nosso. Ficou claro? Ficou ou não ficou? Então, primeira coisa que nós temos que começar a fazer a partir de amanhã, mesmo com esse tempo chuvoso e no horário de verão, você tem que começar a focar na sua rotina diária. E se você quiser ter um bom dia, acorde cedo. As primeiras horas matinais são as mais importantes do dia. Sabe por quê? Porque quando você acorda cedo, existe um ditado popular lá no mundo oriental, que eu gosto muito desse ditado, que diz o seguinte: o sol não deve encontrar uma pessoa de bem na cama. Olha isso que interessante. O sol não deve encontrar uma pessoa de bem na cama. Quando nós estamos acordando de manhã, nessas primeiras horas matinais, a Terra passou por várias transformações enquanto nós estávamos dormindo. Alguns estudos mais orientais mostram que essas primeiras horas, que as grandes descobertas científicas do mundo inteiro aconteceu de manhã cedo. Os grandes livros que são best-seller aconteceram de madrugada, surgiram de madrugada. Os grandes líderes espirituais acordam de madrugada. Então, quando você dorme até 8 horas da manhã, você perde toda essa energia, esse poder de cura e esse poder de inspiração. E quando você começa a ter essa disciplina, você começa a receber essa energia positiva, certo? E você começa a olhar
para você: eu existo. Porque a codependência tirou sua condição de sujeito. Nós chegamos a um ponto que a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda de manhã é ir lá no quarto para ver se o meu filho chegou. Alguém já fez isso aqui? E isso quem consegue dormir. Porque tem alguns que não conseguem dormir e tem que começar a tomar remédio para dormir. Ou seja, nós entregamos a nossa vida na mão do nosso dependente químico. E para você aproveitar melhor essas horas matinais, e para a gente fazer uma palestra como essa, você tem que começar a fazer. E eu estou fazendo isso quase todos os dias. Eu estou acordando 5h20 da manhã, faço minhas orações pessoais. Descobri que esse momento sozinho no quarto, nenhuma igreja substitui. Porque quando você está sozinho no quarto, fazendo suas orações e lendo a sua Bíblia, se tem alguém que faz isso aqui, já deve ter sentido isso. Você tem a sensação que você não está sozinho. Alguém faz isso aqui? Você tem essa sensação? Você tem essa sensação? É diferente do que você ir na igreja. É diferente de você assistir a melhor palestra que existe no mundo. A sensação que eu tenho, é que Deus está falando comigo e que os anjos do Senhor estão me protegendo e vai me proteger durante todo aquele dia. A gente revigora a energia. Você pode estar cansado, que você revigora a energia até na hora da palestra do canal. Trabalha o dia inteiro, chega de noite. Agora quando você acorda 9 horas da manhã, você acorda cansado. Estou exagerando, gente? Então quando você começa a fazer isto, olhando para o seu crescimento espiritual, você começa a ser feliz, apesar do seu pretendente estar aprontando tudo. Você começa a sentir uma paz que não pode estar no colo do dependente. Discurso tradicional do codependente: se meu filho estiver bem, eu estou bem. Se meu filho estiver mal, eu estou mal. Sua felicidade, o seu bem-estar está na mão de um dependente químico que está mais perdido do que cego de tiroteio. Você pode deixar sua vida na mão de uma pessoa dessa? Aliás, você não pode deixar sua vida na mão de ninguém. Quem tem que ser responsável pela sua vida é você. Depois desta reflexão espiritual, oração, e cada um vai ficar o tempo que der conta, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja meia hora. E quem começa a fazer isso, fica sempre querendo ficar mais tempo. Mas não precisa ficar, não, o doutor falou que eu tenho que ficar 40 minutos de joelho. Não, ninguém tem o poder de falar como você vai fazer isso. Isso é seu momento com Deus. O seu coração vai falar. Eu, por exemplo, adotei um critério de ler um capítulo da Bíblia. Meu Deus, hoje eu entendo porque que a Bíblia até hoje é o livro mais vendido no mundo. Você não tem que nem entender a Bíblia, não. Você vai lendo, o trem vai aparecendo. E você começa a descobrir coisas. Eu descobri coisas que eu nunca vi nenhum pregador falar. Seja na igreja católica, seja no centro espírita. Eu já rodei para vocês, tem tudo. Porque psicólogo tem que conhecer tudo. Eu tenho paciente de tudo, que não tem crença, até ateu, né? E estou falando demais. Horas matinais. Depois fazer uma atividade física.
Eu recebi um e-mail aí que está circulando aí, e-mail não, no WhatsApp, eu recebi um e-mail de uma reportagem que passou num desses canais aí da televisão, falando que as mulheres gostam do barrigudo, barrigudinho, né? Aí eu participo de um grupo do WhatsApp da Nogueirada, eles falam só primos, só entra primos, deve ter uns 30 primos lá, meus primos tudo gordos de tanta cerveja, todo mundo adorou, por isso que eu celebro a minha barriguinha. Aí eu postei um comentário assim: boa desculpa para quem não se cuida. Porque no mundo inteiro já tem estudos comprovando que a barriguinha, esta barriguinha charmosa, é responsável pela maioria dos AVCs, pelos infartos, né, pela diabetes, etc, etc, etc. Ou seja, atividade física todos nós temos que fazer, porque Deus te deu esse corpo que é o templo do Espírito Santo. E não é eu que estou falando isso não, isso está na Bíblia. Então você tem que cuidar do seu corpo. E eu comecei a fazer isso também, arrumei horário para fazer atividade física. Meu Deus! Aí aquela energia espiritual que você recebeu da oração é redobrada com as endorfinas, a adrenalina, né, com a corrida na bicicleta, e aí você fica naquele pique total. Cara, eu não tenho tempo. Eu descobri que todo mundo tem 24 horas por dia. Eu não conheço ninguém que tem 25 horas por dia. Nem o Bolsonaro tem. Vai ter que escolher 11 mil pessoas para governar o Brasil, né? Ele tem 24 horas por dia. Você também tem 24 horas por dia, o Cláudio também tem 24 horas por dia. E eu descobri também uma coisa que é interessantíssima, que todo mundo faz aquilo que nós achamos que é o mais importante. Por exemplo, eu tenho certeza que todos nós aqui temos um tanto de coisa para fazer nesse momento. Você deixou de fazer tudo isto para estar aqui assistindo a palestra. Enfrentou essa chuva para estar aqui assistindo essa palestra. Vocês têm ou não têm muita coisa para fazer? Mas hoje, neste momento, para nós, estar aqui é o mais importante da nossa vida. Se você receber um telefonema aí agora, falando que seu filho sofreu um acidente, que está no CTI, do João 23, a minha palestra, mesmo que você esteja gostando dessa palestra, você vai levantar. Naquele momento, qual que foi a prioridade? O filho que está no CTI. Então, mesmo que quando você está assistindo um futebol, certo? Você está assistindo o Faustão, aquele momento da sua vida, o mais importante é você ficar estirado no sofá, curtindo a sua barriga avantajada, né? O mais importante é estar ali. Então, a questão não é falta de tempo, a questão é estabelecer prioridades. E quando você começa a estabelecer prioridades, você vai arrumar tempo para as suas prioridades. Horas matinais vai começar a tirar você da codependência, porque você começa a olhar para o seu bem-estar e não ficar olhando o tempo inteiro para o outro dependente. Uma outra coisa que é muito importante a gente entender é que eu já falei isso, nós temos uma tendência de sempre transferir
para outras coisas, para terceiros, o compromisso nosso de ser feliz. Se meu marido parar de beber, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Seu marido para de beber e você separa dele. No ar está cheio de casos assim. Você não é a mulher mais feliz do mundo, mesmo quando seu marido para de beber. E se meu filho for para a fazenda e ficar os 9 meses a receber a Bíblia, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. Não vai ser mais feliz do mundo se seu filho receber a Bíblia. Costuma acontecer, né? Depois que vem embora da fazenda, né, recebeu a Bíblia, veio embora, nós temos uma fantasia. Eu falo que eu tenho um texto no meu livro, quem não leu, deveria ler umas 10 vezes, que é esse aqui, o outro lado da droga. Eu tenho um texto nesse livro, esqueci o que eu ia falar do livro. O que eu estava falando antes? A gente... Oi? Não, a gente tem essa fantasia que o nosso dependente vai para a fazenda e depois de 9 meses ele vai vir beatificado pelo Padre Oswaldo, que vai vir um tanto de santinho da fazenda. E a gente esquece que o dependente químico, ele tem o problema da droga, e ele tem também vários outros problemas que ele vai ter que resolver aqui fora, como nós. Ele é humano como nós. Então ele vai ter momentos de insegurança, ele vai ter momentos de incerteza, ele vai ter momentos de raiva, ele vai perder paciência com a gente. Mas nós criamos aquela fantasia. O texto que eu tenho chama romantismo medíocre, que nós todos somos vítimas desse romantismo.